recebendo hoje no nosso programa Aline Talarico. Aline, eu deixei uma perguntinha no ar e eu queria que você respondesse agora. Eu quero agradecer, gente, porque foram várias telespectadoras perguntando, questionando se é eficiente, se pode continuar usando essa questão da mistura, né? Do álcool com cravo, o álcool com a arnica, vi uma aqui também, o cravo com limão e álcool. Isso ajuda? Isso é mito? Em alguns casos pode ajudar, em outros não. O que você poderia nos falar sobre isso? Então, assim, esses produtos naturais, então, citronela também é uma planta que é super falada, existem até alguns repelentes de parede que são à base de citronela. Velhinhas de citronela, isso, né? A gente ajuda sim, tem um efeito bacana como repelente, não como tratamento à picada. E o importante de lembrar é que o que afasta o mosquito, normalmente, é o cheiro que o repelente normalmente o repelente paralisa os receptores que ele tem. Ele bloqueia esses receptores. A citronela, esses outros componentes também podem fazer isso, mas eles bloqueiam de uma maneira muito mais efêmera, é muito mais rápido, dura em torno de no máximo 20 minutos. Então a gente tem que ter o cuidado de ficar reaplicando. E aí ficar reaplicando o álcool o tempo inteiro também não é legal, porque resseca muito a pele. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e lembrar que é natural, mas não é porque é natural que a gente pode usar a livre vontade. Perfeito. Mais uma perguntinha, Daniela, obrigada pelo seu carinho, ela participou aqui pelo Instagram, a Daniela Marcomini. Tati, queria saber se é mito ou verdade, se a gente usar de 3 a 6 gotas de própolis por dia, se pode repelir os insetos. Própolis. Então vamos lá, o própolis, a gente sabe que ele tem uma ação bastante importante na imunidade dos pacientes. Isso é muito falado, muitos pacientes usam, mas com relação aos mosquitos, é como a gente tinha falado, o que atrai ou repele não é o própolis, o que vai mudar, na verdade, é o que a gente exala no nosso suor, e isso não muda. Então, nunca li nada a respeito, nunca vi nenhum estudo científico que falasse acerca disso, mas o própolis melhora na imunidade, tá ótimo, já é uma eficiência aí. Muitas perguntinhas também estão chegando, Aline, em relação a pomadas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, o pessoal está perguntando se a pomada vai ajudar a repelir o inseto, ou se depois da picada se vai ajudar no alívio da coceira, do incômodo, às vezes da dor, do inchaço. Okay. E aí a gente tem aí alguns tipos de pomadas que são mais comum aí as pessoas aplicarem. Tá. O que você poderia falar para a gente sobre o uso dessas pomadas? Então, vamos lá. Os tratamentos para melhora do processo inflamatório que causa a picada de algum inseto, eles são baseados em melhora da inflamação. Então, a gente tem que lembrar de usar alguns tipos de pomadas que são vendidas apenas com prescrição médica, e aí entram aqueles antibióticos, pomadas com base antibiótica, tem aquela comum que tem no posto, ajuda. Não é que ela ajude, ela é uma pomada para matar bactérias. Ela vai nos ajudar se tiver bactéria. Se não tiver bactéria, ela só faz hidratar a região. Então, um hidratante faz a mesma função que ela e a gente evita de gerar uma resistência bacteriana. Tem os corticoides tópicos que ajudam sim, mas a gente tem que ver a quantidade de picada. É uma série de questões que o médico precisa avaliar. De casa, o que dá para fazer, coloca um gelinho, melhora bastante o processo inflamatório e hidratante e evitar de coçar. Isso é o mais importante. Aquelas pomadas mais hidratantes mesmo, não dá para falar marca, mas... O pessoal às vezes usa, né, no bumbum do bebê. No bumbum de bebê. Tem uma outra pomada que o pessoal usa muito e agora tem a variação, né? Eles fizeram produto para boca, produto para pele. Isso. Esses hidratantes podem sim ser usados sem nenhum problema. Pomadas hidratantes podem ser usadas. Tranquilamente. As outras... As outras é preciso prescrição médica para se ter, porque a gente tem que usar aquilo que precisa. Não adianta a gente usar uma pomada para matar a bactéria, sendo que a gente não tem uma bactéria ali. A gente precisa usar aquilo que é necessário. Então, anti-inflamatórios, e isso a gente vai ter com a prescrição médica. Aline, outro dia eu vi nas redes sociais a questão das roupas, dos tecidos que ajudam, né, a evitar a aproximação dos mosquitos, também como se fosse um repelente. Isso de fato... funciona? Tem, porque assim, eu não vi nada em relação a uma empresa comprovado. Na verdade, sabe, um posta, um comenta e compartilha. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, mas será que tem tecido que vai ajudar a repelir inseto?
Eu acredito que o próprio tecido não tenha essa relação, mas a gente pode e deve passar o repelente, inclusive por cima das roupas. Então, é como se fosse um protetor solar que tem na roupa, aquelas roupas de proteção solar. A gente passa, por exemplo, no corpo que está exposto e passa sobre a roupa. Principalmente para aqueles pacientes que vão adentrar matas, porque os mosquitos dessas regiões, eles costumam ser um pouco mais potentes na picada. Então, a gente tem que se proteger um pouco mais. Interessante. Entrar no mar ajuda a cicatrizar as picadas de insetos? Isso é verdade? Não, não é verdade. Entra mais ou menos na mesma linha de passar o sal, né? Então, uma água salgada melhoraria? Não, não existe nenhum estudo científico que fale acerca disso. A gente sabe que o sal tem até um efeito anti-inflamatório, mas a gente não consegue quantificar o quanto isso seria importante. Então, os estudos não conseguem fechar com relação a isso. Não é orientado, até porque a água do mar pode ser contaminada. Perfeito. E aqui a gente responde a Fernanda, que participou pelo Instagram, e tantas outras, né, Tati? O que a gente pode fazer para aliviar a coceira? É muito ruim. Obrigada, viu? Fernanda de Ribeirão Pires, São Paulo. Como a doutora comentou, Fernanda e tantas outras telespectadoras, para aliviar mesmo aquela coceira, aquele incômodo, o gelo, né, doutora? Você comentou que é o mais eficiente e indicado para todo mundo. E principalmente logo após a picada, isso é o mais importante, né? Porque a gente evita que o processo inflamatório se instale. Depois de instalado, essas pomadas que a gente estava comentando seriam mais adequadas. Pomadas à base de corticoide, hidratantes, seriam mais indicadas para melhorar o processo inflamatório. O gelinho alivia na hora. Outra coisa que é importante de falar, tem pacientes que tem a alergia à picada de mosquito, pernilongo comum. Então, ela tem uma picada aqui e essa picada se reproduz ao longo de todo o corpo, normalmente braços e pernas, quando são picadas por insetos, mosquitos. Então, é importante a gente ver que essa pessoa tem reação alérgica à picada. Não é só o mosquito que picou e gerou uma coceira local. Então, tem que fazer tratamento, acompanhamento com o médico, tudo bem certinho. Uma mãe participando conosco, a Aline, a Elane Ribeiro. Ela diz o seguinte: Tati, minha filha tem 7 anos e é alérgica. Atrai tudo quanto é picada, tudo quanto é inseto. Após a picada, geralmente forma uma bolha d'água e coça muito. E aí ela comenta, né? A menina de 7 anos muito alérgica. E o meu filho de 11 anos não tem alergia nenhuma, quase nunca é picado. E aí fica essa curiosidade, né? Ela é alérgica, né? A menina é alérgica, mesmo o menino, o filho mais velho, tendo 11 anos, ele não é alérgico. Ela diz que, inclusive, ele quase nunca é picado. Essa questão de ser da mesma família é muito de pessoa para pessoa, né? É de pessoa para pessoa. Tipo, a minha carga genética é semelhante à carga genética do meu irmão, mas não necessariamente a mesma carga genética. Na verdade, não existem indivíduos com cargas genéticas iguais. Então, ela tem a filha dela tem uma tendência a ter, a filha da filha, né? A filha da filha tem uma tendência maior a ter essa mesma alergia, mas não é porque o irmão não tem que ela não tem, ela provavelmente é alérgica. Além disso, como a gente estava falando que algumas pessoas elas têm uma tendência maior a atrair os insetos pelo suor. Pacientes que têm uma taxa metabólica mais elevada, então cada um tem o seu metabolismo e a sua temperatura corporal basal. Existe a média, mas cada um tem a sua. Se todos nós que estamos aqui tivermos a mesma temperatura e a temperatura da Tati for um pouquinho mais elevada, os mosquitos e pernilongos vão todos nela, por uma tendência a transpirar mais e também pelo sensor de temperatura. Interessante. Então a temperatura do corpo vai influenciar. Sim. Por isso que às vezes as pessoas comentam, Tati, na minha casa só eu sou picada. Exato. Meu marido nunca é picado, ou o filho sempre é picado. Aqui a mãe comentou, a menina de 7 anos sempre atrai inseto. O menino dela de 11 quase nunca é picado. Provavelmente a menina então já tem essa tendência, a temperatura do corpo dela, tudo isso vai influenciar e vai chamar o inseto, o mosquito. Exato. E quem for assim, avisa a gente pra gente ficar perto, pra não picar a gente. Adorei, né? Ficar junto. Porque é uma sacanagem. Essa questão da alergia, nós separamos matéria, eu queria muito mostrar pra você que tá em casa. São sinais que podem te alertar de que você, de fato, tem aí um processo alérgico, pode estar desenvolvendo. E aí é bacana procurar, viu, gente, um profissional capacitado para ele poder te ajudar. Então, a alergia de picadas de insetos, os sintomas, né? A questão da vermelhidão e o inchaço do membro afetado, dor ou coceira intensa no local e a saída de um líquido transparente pelo local da picada. Esse líquido transparente, o que ele é, doutora? Então, é assim, a gente já falou que pica,
gera um processo inflamatório local. Quando o paciente é alérgico, esse processo inflamatório local é muito mais intenso. Então, eu tenho essa vermelhidão, esse aumento de volume, significa que tem mais sangue circulando naquela região. Esse sangue extravasa e gera essa bolinha, que a gente chama como vesícula. E essa vesícula, quando estoura, gera esse líquidozinho. É um líquido seroso, é normal, é linfa que tem no nosso organismo que extravasa por conta de ser um processo inflamatório muito importante e intenso nessa região da picada. Bacana. Gente, quantas dúvidas, né? Sendo aqui esclarecidas. Você que está em casa pode continuar participando. Eu quero também reforçar o convite. Liga, deixa sua pergunta e participa do sorteio do dia. A gente vai mostrar aí a nossa mesa recheada de presentes. Tem uma capa de almofada de crochê da Marta Araújo. Tem um kit muito legal, gente, para você fazer aí as suas bonequinhas de pano. É um gabarito para rostinho. Tem o gabarito do corpo, aquela reguinha de madeira para você fazer os cabelos. Se você ligar hoje na nossa emissora, você concorre a todos esses presentes. Daqui a pouquinho, Marta Araújo estará conosco, ao vivaço, trazendo uma aula em crochê. Daqui a pouco, tá? Logo no próximo bloco. Então, fica aí atenta para não perder as dicas da Marta Araújo. E participa do sorteio do dia, liga aqui para nossa emissora. Através do site, você também pode mandar o seu endereço pelo Fale Conosco. Tem uma peça muito legal da Vera Guimarães, artesã, telespectadora fiel do nosso programa. É um organizador. Você pode colocar na lateral da sua cama ou no sofá. E aí você apoia ali um livro, um óculos, o controle remoto, um celular. Nós colocamos, inclusive, ali no kit, o lápis com a ponteira ensinada, né? Pela Dayana. A gente vai sortear, então, essa ponteira, o lápis da Dayana, junto com a peça da Vera Guimarães. Acesse o site. Pelo site você consegue também rever todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas. Não deixe de participar. Quero muito agradecer, viu, Aline, a presença sua no nosso programa, esclarecendo muitas dúvidas. E para a gente ir fechando e concluindo o nosso bate-papo, eu queria muito que você deixasse uma orientação. A gente tem sempre, né, essa questão das receitinhas caseiras. Como nós comentamos, o álcool misturado com arnica, com cravo, limão. Em alguns casos ajuda a repelir. O limão com cravo, né, que as pessoas usam bastante, ele ajuda a repelir, mas é por um curto período de tempo. Sim. Qual é o procedimento de fato eficiente que as pessoas podem fazer em casa e tomar cuidado? A gente ressalta aqui a questão da pomada, né? O uso indiscriminado da pomada e às vezes, gente, a aplicação da pomada sem recomendação, ela pode te trazer problemas. A pomada hidratante pode ser usada, mas tem muitas outras pomadas que é muito comum o pessoal usar por conta própria que devem ser evitadas, porque você pode piorar e muito, viu? Então, vamos lá. Orientação primordial é cuidar das nossas casas. Antes de cuidarmos das nossas picadas, a gente tem que pensar que a gente tem que evitar que esse mosquito se reproduza. Isso é uma questão de saúde pública. Eu cuido de mim, mas eu cuido do meu vizinho, eu cuido de todo mundo. A gente tem que pensar nisso, existem 1 milhão de campanhas por aí, isso é importante, a conscientização. Em casa, na minha casa, o que eu posso fazer? Eu posso colocar telinha em todas as janelas, lembrar dos horários em que o Aedes aegypti, que é, no caso, o que mais transmite doenças, então, febre amarela, dengue, chikungunya, zika, isso ajuda muito, lembrar dos horários. Esses bichos, eles não têm hábito noturno, eles têm o hábito diurno. E outra coisa, os repelentes de parede, aqueles de esprear. Lembrar que os que a gente coloca na parede, eles também podem ser tóxicos em grandes quantidades. Então, lembrar de ter noção do tempo que você vai deixar isso na parede. Isso é importante, pedir orientação para o seu médico. Nos locais em que a gente for picado, então, antes disso, desculpa, o repelente é super importante. Converse com o seu dermatologista, ele tem as indicações corretas para cada faixa de idade, para cada tipo de paciente. Vamos falar sobre isso, Vamos. Aline? Minha amiga, ó, a questão do repelente causa muitas dúvidas e curiosidades. A gente tem ali mais uns 3, 4 minutinhos. Eu vou aproveitar então para a gente falar. Nós temos até alguns repelentes, eu vou mostrar para vocês o que é mais indicado, o que é legal, mas acho que vale esse alerta, né? Aquele que a gente costuma, né, borrifar na nossa casa ou aquele de parede, use com moderação, porque também pode ser um risco. Sim. O excesso daquele repelente ali ligado na tomada ou daquele que a gente tem mania de borrifar na nossa casa para espantar mosquito, ele pode ser bem perigoso. O de esprear e o que a gente coloca na parede é a mesma substância, só que a gente perde a noção de que a gente está exposto ao de parede por muito mais tempo.
Porque o que a gente faz, o spray, a gente spray e pronto. O de parede está ali o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Existem os que são à base de citronela, esses não têm grandes problemas, não têm efeitos colaterais. Tem que ter orientação, isso é super importante. Lembrar sempre que o mais seguro é evitar. Perfeito. A gente vai falar mais sobre repelente. Aguenta aqui, Aline.